Oi todos, tudo bem? Bom dia. Eu queria fazer um outro vídeo. Eu lembro que em 2022 eu fiz um vídeo falando as principais crenças da Igreja Ortodoxa. Só que eu percebo que eu cometi alguns erros e eu não dei uma visão muito mais detalhada sobre o assunto. Primeiro, as principais diferenças. Para quem não sabe, primeiro, eu retornei recentemente à Igreja Ortodoxa e existem algumas diferenças básicas. Em primeiro lugar, nós não acreditamos que o bispo de Roma, o Papa, nós rejeitamos a infalibilidade e a supremacia papal. O que significa nós não acreditamos que a supremacia está numa única figura, ou seja, na figura do Papa, o bispo de Roma, porque na visão ortodoxa, quem se rompeu foi Roma, se rompeu com os patriarcados e não o contrário. E porque para nós a infalibilidade está na união de todos os bispos por meio dos concílios ecumênicos. A segunda diferença, por mais que muito pequena, é o filioque. Os católicos romanos aceitam a ideia que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. E para quem não sabe, a visão ortodoxa de Trindade, óbvio, a visão mais comumente aceitada, entretanto, nós acreditamos o que une as três pessoas da Trindade, que diverge do pensamento romano, não é uma natureza compartilhada ou uma essência, mas a figura do Pai, porque o Pai gera o Filho e o Espírito Santo procede do Pai. Então, esse foi também um dos principais motivos do cisma. A terceira ideia que se relaciona com outra é a noção do pecado original. Para o catolicismo romano, o pecado original é um pecado que a pessoa nasce e herda. A visão ortodoxa oriental é que o pecado é uma mortalidade herdada. Por isso que, por mais que seja, isso é uma coisa que tem na Igreja Ortodoxa, algumas crenças são opcionais e aceitáveis, não faz sentido a Imaculada Conceição no viés ortodoxo, porque para nós é uma mortalidade herdada. Por mais que nós temos uma grande veneração à Virgem Maria, nós não acreditamos que ela seja imaculada no sentido que ela foi preservada disso, por causa do que eu mencionei anteriormente. Além das mais nítidas, a liturgia ela é totalmente em um rito bizantino. O padre sempre vai ficar de frente, os padres de frente, as esferas como são servidas, a comunhão é servida o pão e o vinho, obviamente de uma forma diferente da Igreja Romana. E por que eu decidi abordar essas informações? Porque hoje foi eleito o novo Papa e no falecimento do Papa Francisco, você tem o Patriarca de Constantinopla. E muitos se perguntaram por que ele estava ali naquela posição. E a resposta é simples. Depois do bispo de Roma, porque a Igreja Ortodoxa enxerga o Papa como bispo de Roma, o Patriarca de Constantinopla, que é o bispo de Constantinopla, ele tem a segunda importância, e essa é uma diferença. O Patriarca de Constantinopla ele não tem uma função de Papa como na Igreja Romana. Ele é uma figura de unidade, porque todas as igrejas ortodoxas, russa, grega, ucraniana, todas têm um patriarca, elas são autônomas. Só que vamos se dizer que o Patriarca de Constantinopla é uma figura que une todas elas. E por isso que é patriarcado ecumênico, porque ela une. E é basicamente isso. E uma outra questão que eu vou abordar nesse vídeo agora é das igrejas orientais. Para quem percebeu no funeral do Papa Francisco, você teve alguns sacerdotes com uma vestimenta um pouco distinta. E com o que eu falei, muitos pensam, devem ser ortodoxos, mas não. São católicos orientais. Por mais que a grande maioria são igrejas católicas em doutrina, por mais que algumas coisas divergem, são católicos que estão em comunhão com Roma, mas que mantêm as suas heranças litúrgicas. A igreja melquita, que é uma delas, foi quem esteve presente, uma igreja de rito bizantino,
que em 1724 se uniu a Roma, ou seja, era uma igreja ortodoxa que retornou à comunhão. Eu vou fazer um vídeo um pouco mais aprofundado explicando sobre as igrejas católicas orientais, tá bom? Tchau!